Os irmãos estão saindo, nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. Grande privilégio é esse, estarmos estudando a palavra do Senhor. O pastor falou do mural com os missionários da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e eu, estudando esses dias, vi um índice que os estudos em missões trazem, um índice de mobilização, que a gente acha que investir em missões transculturais é uma coisa assim, precisa de um investimento gigantesco e tal, e que está muito distante das igrejas locais, e os estudiosos na área de missões, o pessoal da universidade, da academia, eles entendem que esse índice é de 0,1. Quer dizer que a gente precisa de pelas contas, pelos cálculos que eles fazem lá do sustento de um casal no campo missionário, que é de aproximadamente R$10 mil, se eu não me engano, a gente precisaria de um investimento de cada família apenas de R$10 por mês para sustentar, unindo-se todas as igrejas, a quantidade de igrejas, só as presbiterianas, unindo-se todas as igrejas presbiterianas e todas nós somos hoje quase 800 mil membros no Brasil, então um esforço de R$10 por mês por família seria o suficiente para nós atingirmos a meta de termos 800 missionários no campo, que seria um quadro ideal para a quantidade de pessoas que a gente precisa alcançar, que é de 3 bilhões de pessoas. E a gente teria que ter hoje 800 pessoas no campo missionário, hoje nós temos 200 só em missões transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas isso exige da igreja local um esforço de R$10 por família. Ou seja, a cada 10 igrejas reunidas, se cada 10 igrejas presbiterianas se comprometessem de sustentar um casal missionário no campo, a gente supria a necessidade do campo. Sem estar falando de esforço da própria APMT, só as igrejas se reunindo. Então, na verdade, a realidade missionária é uma realidade que deve nos constranger, porque muitas vezes a gente usa da justificativa, que é uma coisa que está muito distante de nós, que é um problema talvez macro para a igreja presbiteriana e não para a realidade da igreja local, mas nós fomos chamados para sermos testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Confins da terra, desde Gênesis até o Apocalipse, sempre foi o propósito da criação, o propósito de Deus em tornar manifesta a sua glória em toda a humanidade. Então, é o propósito também para a igreja local. Eu vou falar um pouquinho de missões hoje, aproveitando o quadro que vai ficar ali, para toda vez a gente dar uma olhadinha, pegar o nome de alguém para orar, quando tiver a nossa vigília esse mês de outubro, lembrar de orar por eles, quando tiver a nossa semana de jejum e oração, esse mês de outubro também, a gente está orando por isso, e para você orar em casa, lembrar, pegar um nome aqui na semana e orar em casa pelo casal de missões. Nós hoje, depois da aula que André deu aqui domingo de manhã, de uma forma muito objetiva, mas de uma forma assim extremamente abençoadora, fui muito abençoado pela aula de Atos capítulo 15. Então, ele fez uma coisa que raramente eu vou ter condição de fazer. Ele conseguiu dar uma aula de 35 versículos, numa aula só, terminou dentro da hora, faltava 15 minutos para meio-dia, então eu realmente tenho muito que aprender com o seminarista, mas eu pensei em ousar, na gente pegar esse capítulo, se André conseguiu, eu digo eu consigo também, pegar de Atos 15, 36, até o final de Atos 16, que tem 40 versículos, mas eu me ative a minha estupidez e a minha limitação e resolvi então que nós vamos apenas começar essa segunda viagem missionária e a gente vai parar na primeira cidade, a gente vai parar em Filipos, na primeira pessoa convertida na Europa, ou no avanço missionário europeu, e na primeira pessoa liberta, que vai até o versículo 18 de Atos 16. Então, quero convidar toda a igreja para abrir a palavra do Senhor em Atos 15, e a gente vai fazer aquela leitura responsiva para a gente tentar já captar e
e ler não apenas com os olhos, mas com o coração aberto pelo Espírito Santo de Deus, para já estarmos tentando apreender algumas verdades que saltam aos olhos somente com a leitura. Atos 15, versículo 36, e a gente vai até Atos 16, o versículo 18. Vou começar lendo e os irmãos seguem a leitura intercaladamente. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Síria, Cilícia, confirmou. Capítulo 16, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Pelos apóstolos e presbíteros. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Percorrendo a região, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceu. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, pela bênção, Senhor, que é aprendermos de Ti, conhecermos o Teu caráter,
aprendermos a forma como o Senhor agiu, estabelecendo as primeiras igrejas e também desse modo, Senhor, como o Senhor no teu propósito eterno já havia estabelecido de que essas igrejas se estendessem até o continente americano e até nós hoje. Meu Deus, te louvamos por podermos ver, Senhor, na tua boa mão e no teu cuidado, que somos frutos desse trabalho e de que não é o homem, não é a vontade do homem que impõe os limites ou que traça as melhores estratégias, mas o Senhor que estabelece a sua soberana vontade a despeito de toda a inteligência humana ou de toda a nossa limitação e de todos os nossos pecados. Senhor, estamos nesse lugar que reservamos para adorar o Teu nome, num dia, Senhor, que separamos, como um dia para atendermos ao chamado de adoração, a virmos à Tua casa, a experimentarmos, Senhor, fisicamente dos sacramentos, alimentando-nos não apenas do pão e do vinho, como símbolos do Teu corpo e do Teu sangue, como faremos logo mais à noite, mas, Senhor, de alimentarmos a nossa esperança em Ti, de que o Senhor veio e ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou e vive, é que a Tua palavra é viva também aos nossos corações, e ela é verdade que transforma, é verdade que liberta, é verdade que traz paz, é verdade que traz luz aos nossos filhos, é verdade, Senhor, que nos enche de esperança em meio ao mundo, em meio a conflitos e guerras. Ó Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos por isso, pela liberdade que o Senhor nos concede aqui, mas não permite, Senhor, que essa liberdade seja ocasião para, ó Deus, simplesmente nos voltarmos para os nossos propósitos individualistas e egoístas, mas que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, constrangidos, Senhor, e também dispostos, Senhor, a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra, a estender, a levar a Tua palavra e o Teu reino, Senhor, aonde ela não foi pregada ainda, quer seja Cariri ou os confins da terra, que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Ensina-nos nessa manhã, apesar de nós, o Senhor conhece as nossas limitações, sabe que nem, ó Deus, nem temos capacidade, Senhor, de entendermos a Tua palavra se o Senhor não nos enviar o Teu Espírito e não nos der a graça de discerni-la espiritualmente. Abençoa aonde todo o Teu povo está reunido nessa manhã, Senhor, buscando também a Tua palavra, livra a Tua igreja do engano, do erro e nos conduz num só Espírito, numa só alma, numa só fé, até o dia de Cristo. É assim que nós esperamos, é assim que nós aguardamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma breve revisão, porque nós entramos então na segunda viagem missionária. Se vocês perceberam aqui toda a preparação e o envio de Paulo e Barnabé, e agora vão aparecer outros personagens que são muito conhecidos nossos aqui. De vez em quando eles estão fazendo louvor na quarta-feira, a gente vai falar de Silas e de Timóteo. E a gente, então, hoje eles entram na história aqui da evangelização e de missões transculturais aqui, missões na igreja, nessa segunda viagem missionária. Então, uma breve revisão que nós temos que fazer como introdução. Primeiro, do que ele começa falando no versículo 36, alguns dias depois. E do que ele está falando depois de quê? Então, lembrando dos eventos anteriores, nós tivemos uma primeira viagem missionária, onde vocês lembram qual foi o primeiro lugar que Paulo e Barnabé foram? Na primeira viagem missionária? Pergunta de Enem. Primeira viagem, primeiro lugar, eles eram membros, pastores, eles eram líderes, mestres, profetas numa igreja. Qual era a igreja? Antioquia. Eles eram membros da igreja de Antioquia, lá da Síria. E aí eles saem, tem uma igreja que tem uns irmãos lá, está experimentando um avivamento, uns mestres poderosos lá, e aí eles separam a Paulo e Barnabé e os enviam em missões para pregar o evangelho. E eles enviam primeiro, na estratégia deles, eles vão para Chipre, porque Barnabé era natural de lá. E possivelmente ele ia encontrar uma certa estrutura, um certo acolhimento para começar a sua viagem missionária. Aí eles vencem todo ali quase, salvo engano, são menos de 200 quilômetros lá, ele vence de ilha, caminhando e pregando, e quando chega
no outro extremo da ilha, tem toda aquela situação com Elimas o mágico, o procônsul e tal, e aí eles saem da ilha e eles voltam para o continente, buscando ali mais seguir ao norte, e eu vou mostrar depois no mapa, quando a gente mostrar o mapa da segunda viagem, que aparentemente Paulo, que começou a viagem com Barnabé lá na ilha de onde Barnabé era natural, ele queria chegar a Tarso, onde Paulo era natural. Então ele ia fazer essa viagem, mas acompanhar até Tarso, onde provavelmente Paulo já tinha pregado. Há um hiato na história de Paulo, há uma lacuna que a gente não sabe bem o que aconteceu, de 13 anos, entre a conversão de Paulo até esse momento de Antioquia, quando começa a contar a história dele novamente. Então, acredita-se que Paulo, eu também, pelo que a gente conhece do caráter de Paulo não é esse cara que ia ficar quietinho assim, como vocês olham para a minha cara, assim, indo para a igreja no domingo e tal, satisfeito com isso. Paulo era um cara meio inquieto e, ao que tudo indica, até pelo relato que ele faz lá na carta aos Gálatas, de que ele teve que fugir de algumas cidades, inclusive descendo pelo cesto, para fugir do rei que queria prendê-lo, que ele ficou pregando naquela região da Síria. Foi na cidade dele, lá em Tarso, Damasco e outras cidades ali. E ele, então, como ele tinha pregado lá antes de ir para Antioquia, ele na primeira viagem ia fazendo esse percurso ao norte ali daquela região da Ásia Menor, passando por algumas cidades até chegar de volta a Tarso, mas ele não chega a Tarso, tá? Ele vai para Listra, Icônio, Derbe e retorna. Só que o que acontece nessa viagem missionária é que os gentios começam a aceitar o Evangelho, começam a crer no Senhor Jesus, recebem o Espírito Santo, e isso gera um certo problema, porque a igreja, até o ano 70, mais ou menos, a igreja era predominantemente, primariamente judaica. Você tem a igreja começando em Jerusalém, os judeus ali que se convertiam, iam se agregando, e você não tinha gentio na história ainda. Aí Paulo começa a pregar, os gentios começam a se converter, e aí gera um problema, porque há uma insatisfação dos judeus que faziam parte da igreja, de que os gentios não podiam simplesmente levantar a mão, ir para frente, ser batizado e fazer parte da igreja. Que eles tinham primeiro que se converter ao judaísmo e depois eles se converteriam ao cristianismo. Eles tinham que passar por um processo. E isso gerou uma certa insatisfação. Os judeus conversos, aqueles que se convertiam, nesse primeiro momento da igreja, eles permaneciam em algumas práticas judaicas, como a circuncisão, como a observação de algumas regras dietéticas, né, de dieta e tal, que hoje iam fazer muito bem para nós. Talvez nem tanto, mas eles, além disso, a observação de algumas festas. E, de acordo com que a revelação de Deus vai sendo apresentada à sua igreja, especialmente através dos escritos do apóstolo Paulo, das cartas de Pedro, desse movimento de crescimento da igreja, é que essas práticas vão sendo totalmente abolidas, a ponto de Paulo escrever que Cristo levou sobre si, ele aboliu em sua carne todas as regras cerimoniais, e por isso a gente hoje aqui não mata nenhum animal, não sacrifica animal, nem queima incenso para o Senhor, nem observa algumas regras, porque Cristo na cruz do Calvário, cumprindo todos os requisitos da lei, ele faz com que o que era sombra da revelação de Cristo, aquilo que apontava para Cristo, que eram todos os rituais do Antigo Testamento, eles se tornem obsoletos, eles se tornem ultrapassados, porque agora, em Cristo, se eu tenho Cristo, se eu creio em Cristo, se Ele é a minha mediação com Deus, não tem para que eu ficar observando essas coisas. Mas nesse primeiro momento aqui da igreja, essas coisas não estavam ainda muito claras. E houve então uma resistência dos irmãos de Antioquia. Paulo, Barnabé e a igreja de Antioquia, que estava engajada em missões, está dizendo não, eram os judeus crentes, tudo isso dentro da igreja, tá? Os judeus crentes dizendo não, tem que circuncidar, tem que observar isso, aquilo outro, e os crentes de Antioquia dizendo não, meu irmão, não precisa disso. De modo que isso gerou o concílio de Jerusalém, que foi o que a gente estudou aqui com o André, do capítulo 15 de Atos, no domingo passado, em que os irmãos, a controvérsia foi tamanha que se levou o problema
essa reunião dos crentes, das lideranças de igrejas lá em Jerusalém, onde permaneciam algumas lideranças que eram referência para a igreja de uma forma geral. Dentre eles, Tiago, que vai escrever a epístola de Tiago que nós temos hoje no cânon, que é o Tiago, não o Tiago apóstolo, mas sim o Tiago, meio-irmão de Jesus, que era presbítero, lá na igreja, lá um cara que tinha essa função de liderança, era pastor lá na igreja de Jerusalém. E aí, nessa discussão, vocês lembram bem, André falou aqui, que Pedro dá um testemunho, Pedro, ele dá o testemunho de como ele recebeu aquela visão do Senhor, de como ele foi enviado por gentios, e na casa de Cornélio, e que não era prosélito, ele não era um gentio que havia se convertido para o judaísmo, mas ele era temente a Deus, diz a palavra do Senhor, e a gente vai ver essa mesma expressão hoje ao se tratar de Lídia, e lá o Espírito Santo cai sobre aqueles homens como a igreja em Jerusalém, lá no Pentecostes. E também depois que ele fala e que dá o testemunho dele, diz assim, ele termina concluindo que se nem os judeus conseguiram guardar toda a lei, se isso não funcionava nem para eles, por que eles iam impor sobre os gentios esse fardo? E todo mundo ficou caladão, esperando, raciocinando o argumento de Pedro. Aí entra Barnabé e Saulo no momento da discussão e começa a contar o testemunho deles, de onde eles têm passado, as perseguições que eles têm sofrido, mas da forma como os gentios têm abraçado o Evangelho. E que o Espírito Santo não está fazendo essa distinção. Se o Espírito Santo de Deus não está fazendo a distinção, por que eles tinham que criar esses obstáculos? De modo que Tiago dá o parecer final, que apresentando a revelação lá de Amós, está lá no capítulo 15, verso 16 em diante, dizendo o que está acontecendo, meus irmãos, é que está se cumprindo o que os profetas falaram, é de que a bênção do Senhor é para todas as nações. O que a gente tem que entender é que Deus não veio para os judeus só. Deus, a palavra de Deus, a bênção do Senhor lá em Abraão é para todas as nações. A bênção do Senhor, o objetivo de Deus em trazer sua revelação ao homem, sempre foi de que sua glória fosse manifesta até os confins da terra. E Tiago parece entender isso, e ele expõe isso apresentando os profetas, de modo que eles fazem uma carta, um parecer, para ser enviado para todas as igrejas naquele momento. E eles enviam essa carta, essa resolução do Supremo Concílio, por assim dizer, eles enviam essa resolução pelas mãos de Judas Barsabás, Judas e Silas, e Paulo e Barnabé, que retornam então até Antioquia e fala disso para a igreja ali da região da Síria, da Cilícia, e a grande alegria quando se recebe essa notícia, que os irmãos ali estão unidos, eles têm que, para aprender a conviver, para que não se tornassem motivo de escândalo para os judeus, é que no próprio parecer havia a recomendação de que se abstivessem de contaminações dos ídolos, de relações sexuais ilícitas e carne de animais sufocadas do sangue. Nada disso recomendava a salvação, mas para que houvesse a convivência pacífica nesse momento entre gentios e judeus, era necessário essas recomendações. Algo semelhante ao que Paulo vai fazer lá na igreja de Corinto, sobre a carne sacrificada aos ídolos, que ele diz, olha, a carne em si não é nada, ela não tem espírito, mas se por causa da tua conduta, o teu irmão que é mais fraco, ele vai olhar para o que você está fazendo e vai se escandalizar, e talvez ele volte a ter algumas práticas do velho homem e se desvie da fé. Então você, que é mais maduro, você deixa de fazer determinadas coisas para que haja comunhão, para que haja edificação. E é mais ou menos nesses termos que a carta é escrita e chega até Antioquia. Só que Paulo, quando volta a Antioquia, versículo 36, agora entrando sim, terminando essa introdução, entrando no nosso texto de hoje, Paulo ele tem um desejo no seu coração, que eu espero que seja o desejo do seu coração e do coração da igreja do Senhor. Lá no versículo 16 ele diz assim, alguns dias depois de tudo isso, de ter viajado, trazido carta, parecer, discussão, etc., disse Paulo a Barnabé,
voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então Paulo tinha esse desejo de visitar os irmãos, de ver como é que estavam as igrejas, de apoiar as igrejas, porque veja a situação, Paulo, pelas igrejas onde ele passou, ele pregou, algumas ele passou só algumas semanas, outras ele passou alguns meses, só que por onde ele passou, ele encarou perseguição também. Então ele saía meio que corrido das cidades, porque queriam prendê-lo, queriam matá-lo, e aí de repente, diferentemente de hoje, que você tem o WhatsApp, tal, Instagram, o pessoal manda postagem o tempo todo, o culto de hoje, como é, a benção é, culto de ceia, lindo, maravilhoso, não tinha como ele saber, não tinha telefone, não tinha nada para ele saber como é que estavam as igrejas, e como ele saía às vezes de forma abrupta, ele ficava sabendo de informação por um irmão ou outro, então vamos lá, vamos voltar, Barnabé, lá para as igrejas, para a gente ver como é que está a igreja, fortalecer as igrejas, orar com os irmãos, de repente ver como é que está a liderança, se estão precisando de alguma coisa, talvez enviar mais missionários para o campo, quem sabe. E foi esse o desejo de Paulo, e é um desejo importante que esteja no nosso coração, a gente não se preocupar só com o nosso microcosmo, Igreja Presbiteriana do Catolé. A gente tem que ter uma visão de igreja. Igreja é, de fato, essa realidade que a gente vive aqui, de comunhão com os irmãos, de dividir problemas, bênçãos, de orar junto, mas há uma realidade mais, como é que eu vou dizer, holística, uma realidade maior, mais completa de igreja, que se estende de geração em geração e a todos os confins da terra. E é por isso que o quadro de aviso vai estar lá com todos os missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para você olhar para ele, e não é só para você olhar e achar que é só um enfeite para a entrada da igreja, não. É para você olhar e saber que você está lá com ele está levando o nome do Senhor lá, e você tem que estar com ele em oração, você tem que estar entendendo que é sua missão também, estar pregando o evangelho até os confins da terra. E Paulo tinha essa preocupação, tinha essa visão de estender a palavra do Senhor, de ver como é que estava a igreja, de orar pelas igrejas por onde ele tinha passado. E aí surge mais um problema. A gente tem falado aqui que, apesar da gente achar que a igreja de Atos, a igreja primitiva, era aquela igreja, né? Tudo dava certo, tudo funcionava, as engrenagens tudo encaixadinha, tinha problema. Tivemos o problema dos judaizantes, né? Depois que Paulo faz a sua incursão lá pela região da Galácia e volta com todos esses gentios se convertendo, e agora a gente tem mais um problema na equipe missionária, problema na equipe ministerial. Os pastores estavam se desentendendo. Olha só, mas isso não acontece hoje não. Isso só acontecia na igreja, lá no primeiro século da igreja. Os pastores começaram a se desentender, porque Paulo teve a ideia, Paulo é o idealista, a iniciativa, Barnabé, vamos lá, vamos voltar e vamos tocar a obra. A gente não pode ficar aqui, Antioquia, esperando, a gente vamos para o campo. Aí Barnabé disse, vamos sim, vou levar meu primo, João Marcos, vamos levar meu primo, João Marcos, que seria o auxílio. Aí Paulo disse, não, vai não, com João eu não vou. E Barnabé disse, não, mas vamos sim, ele vai ajudar e tal. E Saulo disse, não, com ele não vai sim, não vai, e o negócio ficou acirrado. Diz aí o texto, versículo 37 em diante, Barnabé queria levar João Marcos, João chamado Marcos, esse João Marcos é o que escreve o evangelho, é o primeiro evangelho escrito, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. O termo aqui não é um termo, um termo brando. Houve uma cisma, houve uma ruptura, uma divisão aqui entre Paulo e Barnabé. João Marcos, se vocês se lembram, lá em Atos capítulo 13, ele fez parte da primeira equipe missionária. Quando Paulo sai com Barnabé para Chipre, João Marcos vai junto. E eu não sei o que ninguém sabe ao certo o que aconteceu.
na cabeça de João Marcos. Lucas, que vai entrar também nessa história aqui, a equipe vai ficar cada vez maior e melhor. Mas Lucas, quando ele escreve e ele registra a fuga de João Marcos, ele só diz que ele voltou. Ele os deixou. A palavra, algumas vezes traduzida como abandonou, né? Eu acho que aqui mesmo ele escreve, ele diz que não os acompanhando no trabalho. Algumas traduções trazem que ele os havia abandonado. O termo lá, tem o Bullinger, eu estava olhando uns comentários, que é um reformador lá dos tempos do século XVI e tal, ele traduz esse termo como se João Marcos tivesse caído, ele tivesse cometido alguma falta, alguma coisa que fez com que, não sei se foi o lance lá da cegueira de Elimas, não sei se foi a dureza do trabalho missionário, e eu sei que depois de Chipre, João Marcos deixa a equipe, não está mais com eles, e vai ficar só Paulo e Barnabé na primeira viagem. E Paulo, então, não achava justo. Barnabé queria repetir a fórmula, porque, afinal de contas, no fim das contas, tudo deu certo. Então, ele disse, vamos de novo. E Paulo disse, não vai levar João Marcos. Ou Paulo foi muito severo, dizer, não aceito, ou Barnabé estava sendo muito tolerante. A questão, meus irmãos, é que, às vezes, questões familiares atrapalham o ministério. João Marcos era primo de Barnabé, e quem sabe foi isso, ele misturou as coisas, porque era primo, era família e tal, queria dar um tratamento diferenciado, e Paulo não admitiu isso. Não se sabe. Às vezes acontece na igreja hoje, de questões familiares, porque a família a gente não consegue enxergar como alvo de disciplina, a gente não consegue repreender, acha às vezes injusto o tratamento que os pastores ou que a liderança está dando, ou porque não tem oportunidade, ou, enfim. Às vezes o fato de ser família dentro da igreja acaba atrapalhando um pouco o juízo. Mas eu tenho uma boa notícia em relação a essas aparentes problemas que acontecem. Quando acontecer problema no meio da igreja, não se desespere. Diga assim, não, eu vou deixar a igreja, porque eu nunca vi um lugar para ter problema. Pois eu quero dizer uma coisa para você, que até Jesus Cristo voltar, tenha isso como certeza, aqui vai ter problema. Vai ter problema, marido e mulher, vai ter problema entre presbítero, diácono e pastor, entre pastor e pastor, entre pastor e ovelha, vai ter problema, porque é inevitável. Tá? É a forma que Deus age para nos moldar, para tratar conosco, para aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. É nos juntando, assim, a gente tão diferente, a gente quando conversou sobre unidade aqui, refletiu sobre unidade na igreja, a gente falou sobre isso. E a gente vai ver isso em Filipos também. Pessoas tão diferentes e que Deus deixa tudo na mesma salada, unidos organicamente no seu corpo para aprender a amar, a servir, a se humilhar, a destronar o eu do seu coração e aprender a servir somente a Ele. É como Deus molda o nosso caráter. E aqui, o que aparentemente era um problema, porque aqui houve uma divisão nas equipes missionárias. A gente tem uma equipe que a divisão foi tal, diz aí, versículo 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas. Se vocês lembram, eu falei que Silas e Judas Barsabás, eles tinham sido parte da equipe que foi encaminhada de levar o parecer do concílio de Jerusalém para as igrejas. E eles voltaram para Jerusalém, e em algum momento Silas vai para Antioquia. A Bíblia não diz que momento foi esse, mas ele está lá em Antioquia. Então, Paulo pega Silas e segue, agora a equipe vai ser Paulo e Silas, e Barnabé leva consigo a Marcos e vai para Chipre. Por que eu digo que Deus transforma, então, mesmo a confusão entre os profetas, entre os pastores, Deus transforma em bênção. E glória a Deus por isso. Porque o resultado foi que, em vez de uma equipe missionária só, agora a gente tem duas equipes missionárias. A gente tem uma equipe por terra e tem uma equipe pelo mar.
Agora, missões está se espalhando ainda mais. Barnabé vai para Chipre, Paulo e Silas para a região da Síria e da Cilícia. Ele vai mais para o norte. Agora sim, Paulo vai alcançar Tarso, a sua cidade natal, e vai seguir. A gente vai ver que, em princípio, ele quer ir para a região oeste, é isso? Oeste. Ele quer pegar a região da Capadócia, da Ásia, mas acaba que Deus disse, não é por aí, meu filho, eu tenho um outro plano para você ir para Silas, e joga eles para a região leste, que é a região que hoje é conhecida como Europa, a região da Grécia, que ele depois vai alcançar Roma, e ao que tudo indica, ele chega até os confins da terra, conhecido na época que era a Espanha. Mas nessa segunda viagem missionária ele não chega tão longe, vai até só a região ali da Grécia e da Macedônia. Então, Silas também era um homem treinado, diz a Bíblia que ele era um profeta, autorizado ali para levar a carta, e eles saíram, diz o texto termina dizendo assim, olha que maravilha, versículo 40, mas Paulo, porque você pode pensar assim, saiu com aquele espírito de confusão, isso não vai dar certo, vai estar pregando ódio nas igrejas, mas a Bíblia diz assim, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Eles foram encomendados pelos irmãos, a igreja abençoando, a igreja envia e a graça de Deus é quem sustenta. A graça de Deus é quem orienta, a graça de Deus é quem dirige, porque o trabalho é duro. Então, meus irmãos, a gente vai chegar em algumas aplicações mais tarde, mas quando você passar por algum problema na igreja, não aflija seu coração de modo a querer estremecer, sair da igreja. Não, esse não é o caminho. Só se for para sair para fazer missões. Mas não é o caminho, meus irmãos, porque mesmo a divergência, ela existe para mostrar a multiforme sabedoria de Deus e a multiforme graça de Deus em ele cumprir o propósito que ele estabeleceu e não que o homem estabelece. É a vontade de Deus que acaba sendo estabelecida de acordo com a sua graça e assim eles foram enviados. Então, depois desses problemas na equipe, nós temos agora a providência divina, e essa dupla tão conhecida da nossa igreja, está aqui apoiando nas quartas-feiras, aqui estava ele hoje já tocando guitarra, Silas e Timóteo, é o nosso homem de som, mídia e música, enfim, o que colocar para ele fazer, ele faz. Silas está também dando o apoio. Aqui nós temos Silas e Timóteo engajados também na obra do Senhor. Pela providência do Espírito, quando Paulo passa numa cidade chamada Listra, ele passa por Derbe, Listra, nessa segunda cidade ele encontra um jovenzinho chamado Timóteo. E enquanto ele fortalecia a igreja ali, ele viu em Timóteo um rapaz de bom testemunho, um homem realmente que podia se perceber ali a piedade, o serviço ao Senhor. E ele se tornou, então, parte da equipe. Ele começa, então, a fazer parte da equipe nesse trabalho de evangelização e fortalecimento das igrejas. Mas o texto continua dizendo quem era Timóteo. Ele era filho de uma judia. A gente vai ver depois na carta a Timóteo que ele aprendeu as sagradas letras, ele aprendeu a palavra de Deus pela instrução da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Então, provando aquilo que o irmão falou aqui na hora da oração pelas crianças, que nós temos uma responsabilidade enquanto pais, sacerdotes do nosso lar, de infundir no coração da criança a palavra do Senhor, de modo que ao deitar ou ao levantar, ao vir para a igreja ou a sair, ao caminhar, os 10 minutinhos que você tem depois da refeição ou antes dela, que a gente sempre possa estar buscando a presença de Deus, apresentando alguns versículos da palavra do Senhor, louvando a Deus em casa. É importante que a gente instrua no caminho. Timóteo foi instruído pela mãe e pela avó e está aqui agora um testemunho, homem que vai ser usado a entrar na nossa história, na história da igreja de uma forma geral, porque ele é agora o apoio, o auxílio que Paulo vai precisar aí para seguir a sua viagem. Então, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra
e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Pergunta óbvia, quando você lê isso, é: por que circuncidar o pobre do menino? Por que circuncidar Timóteo? O bichinho, tão bonzinho que era, todo mundo dava bom testemunho dele. E agora ir lá fazer um negócio desse, né? Circuncidar, tirar um pedaço da carne, num lugar tão sensível. Ficar ele lá. E aí, por que circuncidar Timóteo? Não venha devolver a pergunta, não. Eita, é verdade, muito bem. Boa pergunta, essa eu não sei responder, não. Aí depois o pastor vai responder, o senhor. Não sei como é que eles sabiam, né? Como é que sabiam que você ia ficar nu, eles não andavam. Rapaz, assim, A irmã está dizendo que quando ele fosse sujar o banheiro, todo mundo ia ficar sabendo. Muito bem. Mas a gente não fica olhando não, irmã. Não é assim não. Assim não. Não é bem assim não. Mas, meus irmãos, é uma pergunta interessante. Mas o fato é que Paulo é uma das pessoas que você vai encontrar no registro bíblico falando contra a circuncisão, contra a obrigatoriedade da circuncisão. Eu separei 2 textos aqui, Romanos 2, 29, Paulo fala que a circuncisão tem que ser no coração. Quando ele está defendendo lá a questão de judeus e gentios unidos dentro do propósito de Deus de reservar para si um povo, ele fala que circuncidado é quem é de coração. Mas isso não era novidade, porque Deus trazendo a lei para Moisés, lá em Deuteronômio 36, ele diz ao povo que eles deviam circuncidar os seus corações, não apenas a sua carne. A circuncisão era um sinal externo, mas eles precisavam circuncidar era o seu coração. Então, a circuncisão era apenas um sinal. Por que é que Paulo, que depois vai comprar briga com aqueles que exigiam a circuncisão, ele acha conveniente nesse momento circuncidar a Timóteo? Foi uma decisão, exato. Não tinha nem recurso para mandar, que era o próprio Paulo que tomou a decisão. Exatamente. Se sem circuncidar ele não estava em pecado, circuncidado também não estava, porque ele não ia ser circuncidado achando que a circuncisão ia encomendar ele para Deus ou ia ser um adendo à salvação, não. A circuncisão era uma forma de diminuir os obstáculos para você alcançar os perdidos. E aí Paulo faz o que ele faz com Timóteo, na carne, aquilo que ele vai ensinar mais adiante, que ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, para com os judeus eu agi como se estivesse debaixo da lei, para com os gentios como se não houvesse lei, fiz-me tudo para com todos os modos alcançar alguns. Para que o propósito da eleição fosse estabelecido ali, da salvação daqueles povos, Paulo entendeu, já que a rotina da evangelização de Paulo era muito clara. Ele ia primeiro para a sinagoga, então ele primeiro pregava para os judeus, depois que ele pregava aos judeus, ou porque os judeus rejeitavam, ou porque ele vencia ali aquela etapa da sinagoga, não encontrava mais o espaço, ali ele pregava aos gentios. Então ele achou que, por encontrar esse judaísmo forte, Paulo circuncidou Timóteo como uma estratégia de evangelização, uma prática de identidade racial sem valor teológico, né? O verdadeiro circuncidado é, de fato, aquele que é circuncidado de coração. Bom senso aqui também prevalecendo, e deve prevalecer em algumas questões que não são essenciais à salvação, desde que nenhuma verdade evangélica seja infringida. Então, daqui para frente, então, o registro de Lucas continua dizendo que Paulo passa pelas cidades, entregam a carta, o parecer lá dos irmãos lá de Jerusalém, para que fosse observada as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé,
dia a dia aumentavam em número. Havia o fortalecimento da fé da igreja está associada ao aumento. A gente não busca o aumento de número. Não é o objetivo da igreja é chegar, apesar de que eu estava olhando esses dias, a gente tem no canal do YouTube, nós temos 869, 896 seguidores. Falta uma besteira para a gente chegar em 1000. E eu acho que a igreja podia se mobilizar, porque é uma forma. Eu vi que tem tanta pregação lá, tem tanta playlist lá interessante, e é uma forma de você alcançar outras pessoas com a pregação, e eu lanço o desafio para a igreja. Mas o objetivo nosso não é número. Não é da gente, porque o objetivo da igreja é ter 1000 membros, é ter 2000 membros. Não. O objetivo da igreja é pregar o evangelho, porque isso traz glória ao Senhor e adoração ao nome dele, e adorá-lo aqui, porque nós somos o povo que adora. Então é como a gente proclama o Senhor. Esse é que é o objetivo da igreja. Mas, à medida que nos fortalecemos na fé, o Senhor vai cumprindo o seu chamado às pessoas a quem Ele destinou para a salvação, e obviamente que ela aumenta e aumentava aqui também em número. Há uma outra realidade aqui associada a essa ideia, é de que uma decisão teológica pode ser usada para a saúde e crescimento da igreja. Às vezes os líderes da igreja se reúnem, e aqui a gente tem os nossos representantes no presbitério, nós temos representantes do presbitério no sínodo, e nós temos representantes do sínodo no Supremo Concílio. E às vezes essa turma se reúne e por questões da contemporaneidade, ou porque por alguma situação, alguma heresia que está surgindo e tal, tem alguma decisão teológica que é mais difícil de ser digerida pela igreja, e algumas vezes a gente não entende, a gente não concorda, e a gente reluta em relação a isso. Mas nós temos que crer nessa verdade, de que decisões de cunho teológico também trazem saúde e crescimento para a igreja. Aí nós estamos agora chegando em Troade. Troade era uma cidade portuária. Acontece um negócio, na terceira viagem de Paulo, acontece um negócio joia lá em Troade, que é a morte de um jovem. E é joia não porque é um jovem que morre, mas é porque ele está assistindo o culto da janela, ele cai, lembra? Um garoto chamado Eutico, que é um puxão de orelha para a pregação de qualquer pessoa. Paulo começa a se estender na pregação, ele cai e tal. Mas aqui é a primeira vez, então, que Paulo chega em Troade, e ele está nessa região frígio-gálata, na região da Frígia e da Galácia, e ele quer pegar, como eu disse, para o oeste, para a região onde era, eu acho que eu coloquei o mapa aqui, ó. Veja, lá a primeira viagem missionária, ele sai ali de Antioquia, Chipre, que é uma ilhazinha que está aqui embaixo, está bem claro ali, mas aí ele sobe para a região da Galácia e depois ele volta. Aqui na segunda viagem missionária, aqui, ele começa em Antioquia, passa por Tarso, sua cidade natal, Perge, aliás, não chega a Perge, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, chega a Troade. Troade é uma cidade portuária. Tá vendo? De Troade, ele vai navegar até Filipos. Filipos também não era portuária, ficava a 14 quilômetros do porto, Neápolis, que era a cidade portuária. E de Neápolis ele chega até Filipos. E Paulo queria vir para o lado de cá, olha, para o lado de cá, da Ásia, essa região da Capadócia e da Ásia, mas não era a vontade de Deus. Deus que é quem comanda a agenda missionária, Deus é quem estabelece a agenda da igreja. Deus diz, não, você não vai por onde você quer ir, não. Veja os versículos 6 em diante aí do capítulo 16, ele diz assim: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E então, o interesse de Paulo, que era vir para essa região mais oeste, foi impedido pelo próprio Espírito Santo. E versículo 8 diz assim: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é aquela região onde tem Corinto, Atenas, é a região da Grécia, mais acima ali, Macedônia. E se eu ampliasse um pouco mais a visão do mapa, vocês iam ver Roma mais à esquerda. A Itália, a região itálica, fica mais à esquerda. E daí para cima é a Europa. Então, foi do agrado de Deus, e não me pergunte por quê, porque Ele é que é o Senhor de missões, Ele é que é o Senhor da igreja, de que o Evangelho chegasse nessa região, e não na região da Ásia, e onde Paulo queria ir. A dependência deve ser totalmente de Deus. O mundo todo precisava ser evangelizado. E por onde começar? Foi do agrado de Deus que o Evangelho fosse pregado, então, chegasse até essa região que hoje é conhecida como Europa, aí começando pela região da Macedônia e da Grécia. Hoje, né? O programa missionário da igreja deve ser dirigido no céu e não na terra. Isso não quer dizer que a gente não pode traçar planos, fazer estratégias missionárias de ajuda, de apoio aos missionários, de treinamento para envio de pessoas para missões, mas que a dependência tem que ser do Espírito Santo de Deus, porque quem dirige o programa missionário é o próprio Deus da obra. Nossos planos, no que se refere à pregação, nem sempre se realizam como esperamos. A gente hoje tem um trabalho em Buqueirão, temos um trabalho em Pedra d'Água, temos um trabalho em Cabaceiras e um trabalho no Sítio Bento, por enquanto. Porque se o Senhor tiver misericórdia, a gente vai abrindo outros trabalhos. E às vezes a gente faz um plano. Não, eu quero que Buqueirão cresça assim, assim, assado, e daqui a tantos anos ele vai emancipar e vai se tornar igreja. Eu quero que Cabaceiras, assim, tenha um projeto lá com a Junta de Missões Nacional, e daqui a 5 anos vai estar tudo certo, Adilson vai estar lá como pastor. Os planos, a gente pode fazer planos, mas a decisão final vem de quem? Vem do Senhor. O coração do homem faz planos, mas a decisão vem do Senhor. E na pregação da palavra não é diferente. Nem sempre se realiza como nós esperamos. Deus nos guia para pessoas e lugares onde Ele quer que estejamos. E às vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus. Vai Jesus, atravessa um mar revolto, acalmando vento e tempestade, para ir a Gadara ou a Gerasa, chega lá, um maluco pelado, vivendo em cemitério, no meio dos túmulos, que ninguém conseguia conter. Chegava lá e Jesus vai e repreende a legião, vai para um monte de porcos, aquele monte de demônio, e aquele homem fica ali lá cônscio do que se operava nele e tranquilo, e ouvindo agora a mensagem, e sendo acolhido pelos discípulos. A cidade chega, em vez de acolher Jesus por tão grande milagre, expulsa Jesus. Senhor, o prejuízo dos porcos aqui foi grande demais. Vai-se embora, porque a gente não quer quem dê prejuízo aqui, não. Negócio de estar tirando doido da doidice, não, a gente quer os porcos da gente dando lucro. Vá-se embora daqui. Aí Jesus volta. Atravessou um mar, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, enfrentou tempestade, enfrentou vento, foi lá, deparou-se com um endemoniado para apresentar o evangelho para uma única pessoa. Aconteceu no Velho Testamento também, eu estou lembrando agora dos casos de Elias, Eliseu, que vão lá, Elias vai lá junto à viúva de Sarepta, não é isso? Tinha outras viúvas em Jerusalém, mas ele é enviado até a viúva de Sarepta lá para pregar para ela. E depois o Espírito Santo toma ele e ele vai para outro lugar. Quem diz para quem pregar, quem é a pessoa que vai se converter, os lugares e as pessoas, é o Senhor. Ele é quem dita a cadência da obra missionária. Sua graça não é limitada pela nossa fraqueza, mas serve aos seus propósitos. Então, é assim que Paulo é impedido pelo Espírito Santo e os pecadores lá da Ásia. Não tinha chegado o momento deles ouvirem a palavra da salvação, não era chegado a hora deles de ouvirem a mensagem da salvação. Então, Paulo tem a visão lá em Troade, os habitantes agora ali dessa região vão ouvir a mensagem do Evangelho pela boca desses homens, Paulo, Silas, Timóteo, e
há uma mudança na forma que Lucas escreve aqui. A partir do versículo 10, ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir, é a primeira pessoa, para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem é incorporado na equipe aqui? Equipe missionária? Lucas. Lucas que não estava na história. Até então ele estava contando a história de Pedro, a história de Paulo. Agora Lucas, que está escrevendo o relato da igreja, vai lá para Troade e encontra com a equipe missionária Paulo, Silas, Timóteo, e agora Lucas participa. Tem alguns registros em primeira pessoa aqui em Atos dos Apóstolos, esse é um deles. O texto lá de Atos 20, a despedida lá em Éfeso, Lucas vai estar presente, e isso vai ser a base histórica para ele também fazer esse registro de Atos dos Apóstolos. Deus abre as portas e estabelece a igreja vitoriosamente. E aí, chega na igreja de Filipos, depois de desembarcar em Neápolis, eles chegam a Filipos, cidade da Macedônia. Está lá Filipos lá em cima. E alguns vão dizer que Paulo escolheu Filipos, porque a Bíblia mesmo vai dizer que era a primeira cidade, né, da Macedônia, do distrito, da colônia e tal. E eu ouvindo o professor de missões, ele disse assim: isso é balela, isso é conversa. Porque quem definiu que ele fosse para lá foi o Espírito Santo, não foi Paulo. Ele nem queria ir para lá. Mas Deus tinha uma estratégia de missões ali passando por Filipos. Filipos era estratégica para o Espírito Santo. A gente pode imaginar, especular, que seria porque ela era uma colônia romana e daqui o evangelho vai partir para Roma, para a região da Itália, e depois para a região, por toda a Europa. E também pela possibilidade de alcançar, então, essas outras cidades da Europa. Era uma cidade importante, onde o evangelho acabou sendo pregado e sendo disseminado dali por diante. Assim, que tem a visão, a equipe é incrementada com Lucas, já falamos sobre isso. E aí passamos para a plantação da igreja. Isso é muito importante para nós, plantação da igreja em Filipos. Essa foto, que eu acabei colocando um negócio na frente ali, essa foto é do rio que há lá em Filipos. Ainda hoje, fizeram um batistériozinho lá, um local para se batizar pessoas, porque foi nesse rio onde começou a igreja em Filipos e foi o primeiro lugar em que se estabeleceu a igreja no continente europeu. Então, Paulo chega a Filipos, veja, ele passa alguns dias, tá? Filipos era uma cidade cosmopolita, ele era uma cidade grega, então tinha muito grego ali. Ela era uma cidade como uma colônia romana, ela tinha muitos aposentados do exército romano, muitas pessoas que tinham vindo de Roma, então tinha muitos romanos ali, tinham gente de outras nações e judeus, alguns judeus, mas eram poucos, porque não havia sinagoga em Filipos. A tradição judaica, reza a tradição judaica que a cada 10 homens judeus num local, se tiver 10 judeus em Campina Grande, eles devem abrir uma sinagoga em Campina. Eles deveriam fazer uma sinagoga, o número mínimo era de 10 homens. Mas não parece haver sinagoga, porque Paulo não vai à sinagoga e nem é mencionado em canto nenhum sinagoga em Filipos. Mas ele fica, talvez por isso ele fica assim, o Espírito Santo impediu dele ir para onde ele ia. Aí ele chega em Filipos e não sabe direito como é que vai ser a estratégia agora, porque não tem sinagoga na cidade. E ele passa alguns dias, diz o versículo 12. Nessa cidade permanecemos alguns dias, talvez traçando a estratégia. Aí ele ouve dizer que no sábado, no dia que os judeus separam para adorar o nome do Senhor, para ler os profetas e os salmos, tem uma turma que se reúne no rio. E ele então vai até esse rio, o rio Gangites, que é esse rio aí que está na foto, que fizeram esse anfiteatro lá agora, esse batistério lá, e ele vai a esse lugar que é um lugar de oração. Pareceu haver, versículo 13, um lugar de oração. Então, meus irmãos, é importante a gente ver que o trabalho de plantação da igreja começou com oração.
as pessoas que estavam orando ali não tinham nem ideia do que elas iam, do momento que elas iam presenciar e do que elas estavam participando. Mas a oração daquelas mulheres tementes a Deus. Diz a Bíblia que havia uma mulher ali que era temente a Deus. Eles falaram com algumas mulheres e uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, Paulo saiu pelos portões da cidade, o rio ficava fora da cidade, encontrou com essa turma, era uma mulher temente a Deus. Os tementes a Deus aqui eram descritos, não eram prosélitos, não eram pessoas que se convertiam ao judaísmo, mas eram pessoas que dentro daquele mundo grego-romano da época, de tanta prostituição cultural, de tanta imoralidade, de tanta impureza, eles viam no padrão judeu um padrão que devia ser seguido, um padrão que devia ser admirado. Então eles se aproximavam dos judeus e da lei judaica para observá-la. E essa mulher, assim como Cornélio, que a gente já citou, ela temia a Deus e aos sábados, como era costume dos judeus, ela se reunia com outras mulheres ali em oração à beira desse rio Gangites. E ela era uma mulher de certa classe social. Ela diz a Bíblia que ela era vendedora de púrpura. E a púrpura era uma tinta que era extraída de alguns moluscos e que poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de tingimento. Era a cor dos reis, da nobreza, era púrpura. Era extraído de regiões como Tiro e Sidom, então era uma coisa rara. E essa mulher, aparentemente, ela não era casada ou era viúva, ela era negociante, ela era uma comerciante e que trazia essa especiaria ali para aquela região. E aí Paulo e sua equipe faz o que o que Jesus fazia quando ensinava. Ele assenta o povo ali para pregar. Diz a Bíblia ali, diz que, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, versículo 13. E então Paulo começa a ensinar aquelas mulheres que estão ali, aquele povo que está ali ouvindo ou orando, buscando a presença de Deus. Aí o que acontece quando a palavra é pregada? Veja só, versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, Lídia se converte, atende a esse chamado do Espírito Santo que abre o seu coração, e essa é a ordem da salvação. O evangelho deve ser pregado, a pessoa escuta o evangelho, o Espírito Santo vem convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus, abre o coração do indivíduo e a pessoa crê. Então ela é salva. E aí ela é batizada, quase que imediatamente. Eu não coloquei nada do batismo, botei batismo imediato. É diferente de hoje, o que acontecia. Porque hoje, se você se converter, você não é batizado no mesmo dia. A gente chama, ou vai começar a classe quando, pastor? Com um gabinete reformado, tudo bonitinho, arrumado, para vocês terem aula de primeiros passos lá para o batismo a partir do próximo domingo. E por que a gente agora faz toda essa análise e avaliação até fazer o batismo? Porque a época aqui, e aqui eu extraindo aqui do reverendo Augusto Nicodemos uma justificativa, é que na época não havia outra maneira de entender quando você dizia assim: eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus como meu Senhor, como sendo o Filho de Deus. Quando você cria nisso, era verdadeiramente isso. Hoje em dia, há uma confusão muito grande. Primeiro, quando você diz assim, eu creio, você, como assim? Crê como? Você, às vezes, crê em muitas formas de manifestação de Deus, você crê em muitas coisas diferentes. Quando diz que crê em Jesus, não é o Jesus da Bíblia, como nós falamos, é o Maitreya, é o Jesus ecumênico. Então, exatamente por causa de toda a influência cultural que nós temos hoje, é que é necessário que a gente faça um acompanhamento antes de fato,
que a pessoa expresse publicamente a sua fé através do batismo. E não só ela foi batizada, mas toda a sua casa. Isso também era comum, aconteceu com Cornélio, com o centurião, logo em seguida lá em Filipos. É que quando o líder da família, o líder do clã, se convertia e era batizado, todo mundo era batizado. E aqui o presbiteriano vai dizer assim, tá vendo aí, os meninos foram batizados também, que devia ter menino junto. E o batista vai dizer, não tem dizendo que menino se batizou, então não batiza menino. Batizando ou não, toda a casa foi batizada. Era o modelo da época. O evangelho é poderoso para alcançar a nossa casa. O evangelho ali alcançou a casa de Lídia, toda a sua casa, e a casa agora, ela tem um potencial missionário, porque agora há um movimento para dentro da casa, em que os irmãos vão lá, pregam, batizam, e há um movimento de dentro da casa para fora, porque é ali que vai começar o trabalho da igreja de Filipos, na casa de Lídia. Então ela tem um potencial missionário. Mas há uma última realidade que o texto traz, que é a realidade da batalha espiritual. Que uma bênção, uma mulher se converteu, uma maravilha, mas aí tem uma outra mulher que entra na história, versículo 16 ao 18, que é de uma jovem adivinhadora. Uma mulher que dava dinheiro aos seus senhores, porque adivinhava o futuro, lia mão, fazia essas coisas que hoje a gente vê pregada aí, muito poste, propaganda. Aqui perto tinha uma propaganda de um cartomante, coisa desse tipo. Uma mulher que fazia esse tipo de coisa, que dava lucro aos seus senhores. Diz a Bíblia que ela era possessa de um espírito adivinhador. A palavra no original era piton, que é o nome de uma cobra. É o símbolo dos médios, dos adivinhadores, que incorporavam deuses como Hermes e Apolo, Mercúrio. E era comum existir esse tipo de prática na época. Então, ela acompanhava o Paulo, a sua equipe, quando eles iam para o lugar de oração, e acompanhava clamando, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e fazia isso todos os dias, até que Paulo, já indignado, repreende aquela mulher. Primeiro, meus irmãos, algumas observações que tenho que fazer sobre essa questão. Primeiro, que a batalha espiritual é uma realidade presente. Todas as vezes que a igreja se dispor a orar e pregar o evangelho, ela vai enfrentar a resistência do diabo e dos demônios. Segundo, que a adivinhação que aparece aqui, ela não é adivinhação precisa, que às vezes a gente tem a dúvida, será que esse povo pode adivinhar o futuro mesmo? Será que o diabo e os demônios conhecem o futuro? A resposta é não. A onisciência, será que o diabo sabe o que eu estou pensando? Não. A onisciência é uma prerrogativa, é um atributo exclusivo e incomunicável de Deus. Só Deus, amém, aleluia. Só Deus que é onisciente. Só Deus que é onipresente. Então, o diabo não sabe o que vai acontecer no futuro. O diabo não sabe o que você está pensando agora. Eita, será que esse presbítero não acaba esse sermão? Essa palavra? O diabo não sabe o que você está pensando. Só Deus sabe todas as coisas. Agora, ele é enganador. E ele conhece o homem, conhece a natureza do homem. Então, ele pode iludir muita gente. Exatamente por isso. E ele diz a verdade também, porque ele afirma que aqueles homens são servos do Deus Altíssimo. Mas talvez ali, se alinhando, se nivelando com aqueles homens, desmerecendo o trabalho deles, porque era uma adivinhadora que estava fazendo a propaganda do trabalho ali daquela igreja. Conclusões, meu irmão, vamos terminar. Conclusões. Eu coloquei aqui conclusões. Primeiro, crises no ministério. Mesmo servos de Deus experientes podem ter momentos de crise no ministério. Mesmo você tendo tanto tempo na igreja, pode passar por crise, por problemas de relacionamento. Mas a palavra do Senhor, com esse exemplo de Paulo e Barnabé, nos mostra primeiro que não existem pessoas insubstituíveis no reino e que nós devemos buscar de Deus sabedoria para tomar decisões dirigidas por Ele.
Deus é soberano sobre o trabalho missionário. Ele é soberano, meus irmãos. O homem faz planos, mas Deus é quem decide. Deus é quem tem as pessoas e o lugar onde nós devemos levar a palavra. O meio ordinário de Deus agir e pessoas se converterem é esse que a gente viu. A gente vai ver outros meios extraordinários. Semana que vem vai ser através de um terremoto. Os homens estão lá louvando, presos, numa cadeia de segurança máxima. E acontece um terremoto diferente, que não cai o teto na cabeça deles, não morre ninguém, mas um terremoto forte o suficiente para abrir as cadeias, mas sutil o suficiente para quebrar só as cadeias dos presos. E foi a forma que Deus usou para trazer a conversão do carcereiro. É uma forma extraordinária. Mas não espere terremoto aqui na pregação do Evangelho hoje de noite, apesar da ceia e tal, porque nós pregamos e da forma ordinária e que Paulo fazia também, pregando a palavra, a pessoa escuta a palavra, é convencida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo abre-lhe o coração e ele recebe a salvação em Cristo. A sua casa, meu irmão, pode ser e deve ser o seu primeiro campo missionário. Foi assim na vida de Lídia. E é assim que deve ser nossa casa. O lugar onde a gente prega a palavra. O lugar onde a gente dá o testemunho para os nossos filhos. O lugar onde os nossos netos vão ouvir a mensagem da cruz. A partir dela, a gente pode alcançar os vizinhos. A gente pode alcançar a escola dos filhos. A gente pode alcançar os nossos parentes mais distantes. Noutra cidade, noutro estado. Mas nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. É missões de dentro para fora e de fora para dentro. A realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Agora, o que a gente vê hoje é muito abuso. É pastor entregando microfone para demônio falar. O que é você? E conversando e batendo papo com o demônio. Você vê Paulo fazendo isso? E aí? Fala, como é que tá? Tá fazendo o quê? Não tem conversa. É em nome de Jesus, sai e acabou-se. A mulher foi liberta na hora. Não sei nem se ela se converteu, mas na hora ela foi liberta. Então, o mundo espiritual existe. Demônios oprimem pessoas. E na autoridade do nome de Jesus, nós devemos orar para que elas sejam libertas. Quando Satanás entrou em Judas, esse é um bom exemplo. Satanás entrou em Judas, não revirou a mesa, onde os discípulos estavam lá tomando a última ceia, não falou grosso, nada disso. Satanás entrou em Judas, Jesus olhou para ele e disse assim, ó, o que você tem que fazer, faz logo. E ele saiu, se levantou e foi pegar dinheiro para vender Jesus, por 30 moedas. Então, existe a realidade espiritual, talvez não como é pintada hoje por muitos movimentos, mas nós devemos entender que essa realidade existe, que nós devemos orar contra as hostes demoníacas e contra a opressão do diabo. O que Deus quer que saibamos do mundo espiritual está revelado nas Escrituras. Falar com espíritos e demais adivinhações é um risco proibido pelas Escrituras. Tem crente que ainda fica na dúvida se deve pedir para ler a mão, se deve falar com o espírito, porque morreu fulano e eu queria tanto falar com ele, e vai buscar ajuda. Mas tem crente que fica na dúvida se isso pode acontecer. Essa não é a realidade espiritual que a Bíblia revela. A Bíblia diz que aos mortos está imputado morrer uma só vez, aos vivos está imputado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. A parábola de Jesus é clara quando fala que lá para o rico e Lázaro, diz assim, não tem como ir lá avisar ninguém. Então, cuidado, meus irmãos, existe um mundo espiritual, mas não é como as heresias pintam. É como a palavra de Deus nos deixou revelada. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a enfrentar as crises que nós vivemos muitas vezes na igreja e a transformar a nossa casa num ambiente missionário para os nossos filhos e para todos aqueles que o Senhor possa enviar, colocar diante de nós. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu propósito eterno e soberano em nos salvar, através da obra desses homens, através da crise entre Paulo e Barnabé, através do trabalho que chegou
na Europa e se espalhou para a América e chegando até nós com o teu servo Simonton. Ó Deus, te louvamos, Senhor, por podermos fazer parte dessa história. E te pedimos que assim como o Senhor usou esses homens, que o Senhor nos use, ó Deus, use os nossos lares para pregarmos a tua palavra, dedicando, ó Deus, as nossas vidas para glorificar o teu nome, através da pregação ordinária do Evangelho da Graça, Senhor. Que possamos descansar no teu soberano propósito. Ó Deus, opera isso em nossas vidas, em nossas casas. Ó Pai, traz sobre nós também, Senhor, a graça de enfrentarmos o mundo espiritual com autoridade em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, para que pessoas sejam libertas, Senhor, pela proclamação da palavra e pelo testemunho dos teus servos. É assim que a tua igreja te ora nesta manhã, agradecida em nome de Jesus. Amém.